Elgera, ocupação artística do Teatro Carlos Câmara, um equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará. Hoje a gente está aqui com o Hilbert Santos, lá do Bom Jardim, Bom Jarruts. Tudo bom, amigo? Roxando demais. Eu queria saber um pouco como foi assim, a tua trajetória com o reggae, assim, como é que o reggae entra na tua vida, como é todo esse processo que ele traz. Então, né, o reggae primeiro foi uma completa desconstrução, na verdade. O que eu tinha de referência do reggae era os vetinhos que passavam na minha rua e como eu gostava mais da galera do rock e tal, andava de skate, eu olhava assim e a galera meio que tinha um preconceito. Eu disse, não, preciso entender que porra é essa, né? E aí foi quando começou o processo de transformação do próprio reggae na cidade, né? A gente entende que até, sei lá, 2015, o reggae ele ficava concentrado ali em Benfica Centro, Praia de Iracema e somente isso. E hoje o reggae ele volta para a periferia e faz com que a periferia volte a se tornar o centro, né? Todos os eventos de praças que acontecem nas periferias de Fortaleza, voltado não só para a cena reggae, mas para os saraus, outras coisas, ele é derivado de um cansaço físico e mental das pessoas que já não conseguem mais nem chegar até o Dragão do Mar para curtir um reggae, né? Sem antes levar um baculejo da polícia, ou então se está fumando seu beck na praça, levar outro baculejo da polícia, enfim, e as pessoas acabarem julgando a imagem de quem mora na periferia, que é completamente diferente, como ainda anormal. Eu acho que o reggae ele tem quebrado essa lógica, inclusive. Porque quando as pessoas voltam de novo para ocupar os centros, elas já voltam com uma característica de que elas são de determinadas regiões da cidade, entende? E que isso não necessariamente está centralizando o seu bairro, mas que na verdade ela está dizendo o quanto o bairro está sendo potente, né? E aí comecei a buscar isso. E aí teve uma festa de carnaval do Centro Cultural. Aí no final acabou a festa, 8 horas da noite, a gente olhou um para cada do outro e disse, e aí galera, vamos para casa? Que nada, meu irmão. A gente conseguiu uma caixa de som e fez um reggae na praça, aberto, assim. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Foi em março de 2016. E aí a gente, pô, que massa. E na época eu já era bem envolvido com o movimento com o movimento social. Foi na época também antes da ocupação estudantil e tal. E a gente queria trabalhar o reggae na perspectiva de redução de danos, né? Porque a gente via também que o consumo de entorpecentes estava crescendo também com os reggaes que a gente já estava começando a conhecer na cidade, entende? E aí eu cito o Cuca Roots, o reggae Core Roots no João 23, o reggae na Barra do Ceará, o que acontecia na calçada do Vila do Mar, entende? Então esses pontos, eles foram os nossos espelhos para dizer, ó, a galera de outros cantos estão se movimentando. De repente criar um reggae no Bom Jardim é uma possibilidade de um intercâmbio mais direto com o próprio reggae ou com os próprios movimentos, os movimentos juvenis de outros bairros, né? Aí a gente começou a buscar isso através da redução de danos. A gente queria fazer um reggae que falasse sobre política e redução de danos. Então, nas nossas manifestações, nos nossos atos de fazer o reggae nas praças, a gente sempre fazia uma leitura de cartas e geralmente a gente pegava os assuntos da cidade, os assuntos do estado e os assuntos do bairro. E fazia um manifesto, uma carta, uma leitura de uma carta em forma de manifesto. Dizer, ó, a gente não se sente à vontade com isso e a gente repudia isso. Se você é homofóbico, se você é racista, esse espaço aqui vai lhe transformar. Então, se você não quer se transformar a partir do espaço que o reggae está lhe proporcionando, por favor, respeite o ambiente que está acontecendo, sabe? E aí o Bom Jarruts foi se construindo e foi galgando, né? Hoje a gente fica num grande dilema. O que é que a gente está de fato fazendo? A gente tem uma representação política no bairro que inclusive nos impulsiona a ocupar inclusive o nosso próprio centro cultural, porque as pessoas do bairro acreditam na gente para ocupar o espaço, porque vê que por mais que ainda nos eventos existam uma grande quantidade de pessoas consumindo qualquer tipo de droga, a galera está informada, a galera tem um zine sobre redução de danos. Se a polícia vir abordar, ela sabe o que fazer, porque geralmente é isso que a gente faz. Faz o reggae para falar de questões sociais que também nos atingem enquanto ser humano que vive essa cidade, né? E aí eu queria perguntar, assim, só para acabar, como é que tu tá vendo esse movimento de reggae hoje em dia que tá rolando em Fortaleza, que quase todo dia a gente tem um reggae para ir curtir, a moçada toda dançando, mulher com mulher, homem com homem. A gente vê nesses lugares assim uma outra ideia que está sendo gerada. E como é que tu tá vendo isso? Eu acho que é um ponto de partida, né? O reggae da cidade de Fortaleza ele não começa aqui onde estamos. Né? Tem outras narrativas, são outras periferias, né? Por exemplo, eu lembro da Sorriso do Sol, o reggae do Guaraná,
saca? E também eram reggaes característicos de periferia, mas que não tinha a visibilidade que hoje tudo isso tem, para o próprio crescimento da cidade, né? E aí eu vejo que esse movimento da cena reggae, ele tem tornado de fato a periferia o centro, porque todo dia tem uma programação fixa em canto tal, independente da regional, independente, não tem lado A, lado B, brother, tem o reggae. Você vai pro reggae? Então vamos pro reggae. Então todo mundo ali tá respirando uma mesma ideologia. Eu acho que isso requer, inclusive de nós enquanto organizadores, um certo respeito e cuidado com quem tá ali, sabe? Eu acho que também a gente não pode deixar que o reggae se torne monótono, que seja somente aquilo, que a gente encontre as mesmas pessoas, que sejam as mesmas situações, sabe? Eu acho que a gente precisa galgar um pouco mais para entender como é que o reggae, enquanto potência em inúmeras vertentes, ele pode transformar a realidade do indivíduo. Porque de repente o cara não se interessa por ser DJ, mas ele vai arregaçar demais na produção. E vice-versa e tantas outras finalidades que o reggae pode trazer para a vida do indivíduo, né? Então eu acho que nesse processo de construção e desconstrução, o reggae ele faz com que a pessoa pare para pensar sobre como é que eu posso fazer. Massa. É isso. Queria agradecer. A gente tá no meio do baile, né? A gente parou para gravar. Agradecer a galera da comunicação. E é isso, agora vamos bailar. Partiu!